multiplicação e provisão do alto, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e glória a Deus. Querido, semana passada eu falei sobre vamos olhar para Jesus. Quem estava aí, quem estava aqui semana passada, lembra? Então eu falei, olha para Jesus e não olha para mim, até porque eu não morri por você, né? Enfim, eu sou humano, eu falho, eu peco, então olha para Jesus. A Bíblia diz para olhar para Jesus. E eu falei que tem muita gente que saiu da igreja, que sei lá o quê, foi para outro lugar, porque olhou para o homem. E aí, é porque lá o pastor não sei o quê. Aí Jesus está falando para você, sim, mas eu nunca mandei tu olhar para ele, era sempre olhar para mim. E aí a gente tem essa facilidade de olhar para os outros e acabar se afastando de Jesus porque olhou para os outros. Aí Jesus vem dizer aqui, olhe firme para mim, olha para mim, não é o outro que morreu e ressuscitou por você. E eu abordei isso aí, amém? Glória a Deus, quem está comigo? Então, eu começo a falar sobre o olhar, os olhos, ok? O que a gente vê, perfeito? E eu gostaria de começar mostrando o tema. Qual é o tema? O seu olhar revela o seu futuro. O seu olhar revela o seu futuro. Consegue dizer comigo? Muito ruim, vai. 1, 2, 3 e... Então, o que você vê hoje revela o seu futuro. É por essa razão que Deus, em alguns momentos, fala a Abraão, sai da tua tenda, sai daí e vai olhar para as estrelas. Porque se você ficar nessa tendinha, você não vai ver o futuro que eu tenho para você. E aí o teu alcance mental vai ser só o que você está vendo. Eu tive o privilégio de, na semana passada, ir para Cuiabá. Semana passada? Foi semana passada? Foi semana passada? Semana passada. Fui para Cuiabá. E eu passei onde eu fui criado lá. Bairro Copema, bairro muito simples. Olhei e eu vi que todo mundo que ficou lá está do mesmo jeito, está da mesma forma. E aí eu pensei, graças a Deus que eu saí daqui, porque o ambiente muitas vezes é uma sentença sobre a sua cabeça. Ai não, eu vou em qualquer ambiente e governo as coisas, pastor. Então deixa eu te falar uma coisa, o borboleta de Cristo, segura, presta atenção. Jesus Cristo foi para Nazaré. Nazaré onde ele foi criado. E a Bíblia diz, e não pôde Jesus fazer milagres lá. Deus na terra não fez milagre na sua cidade natal. Não espera fazer milagre no meio da tua família. Porque lá eles sabem demais de você. Eles viram o dia que você estava soluçando, o dia que tinha diarreia, o dia que ficou doente, o dia que caiu, que tropeçou, que ranho saiu do nariz. E fala, não é possível que Deus use isso. E se o olhar condena, todo corpo condena. E o que flui da vida é condenação. Se o olhar é miserável, o corpo todo é miserável. E o que vai fluir é miserável. É por isso que Deus, quando vai fazer algo grande, tira você de pessoas, tira você de geografias. Por quê? Porque ele tem algo além. Ele tira você da tua tenda. Tá quentinho, tá gostoso, mas aqui é limitado. Abraão sai da tenda e Deus tem que ainda falar para ele o quê? Olha para as... Porque ainda quem sai dessa geografia é acostumado a olhar para baixo. Mas quem tem muita promessa não pode ficar olhando para baixo. Tem que olhar para cima. Porque é para cima que você contempla as promessas e conta as estrelas. É do alto que vem o teu socorro. Havia um demônio uma vez, que ficou, se eu não estou equivocado, 18 anos, perturbando uma mulher. Sabe o que esse demônio fazia na mulher? A mulher encurvada. Porque demônios fazem você olhar para baixo. Aí tiraram o demônio daquela mulher, ela conseguiu olhar para... Então, querido, o que está te fazendo olhar para baixo, cuidado, é demoníaco. Sai do conforto da tenda e aprenda a olhar para cima, porque o olhar não é inocente, o olhar revela teu futuro. Perguntam para mim, você imaginava tudo o que está acontecendo? Se eu falar para você que não, eu vou estar mentindo. Eu imaginava, eu desenhei, eu anotei no meu caderno. Desde quando eu era um menino tocando teclado aqui igual você, eu imaginava. Ontem o Get Worship tocando na marcha para Jesus, eu imaginava. Não foi, nada está me surpreendendo. Deus surpreende, óbvio, mas eu já imaginava. Você só vai alcançar o que primeiro couber aqui, ó.
Ó, antes de caber aqui, ó, na tua mão, presta atenção, tem que caber aqui, ó. Deus não foi lá e deu todas as riquezas na mão de Abraão. Primeiro ele falou, Abraão, aprende a contar estrela. Que o dia que tu entender que o negócio é grande, que o mundo é muito grande, o dia que isso entrar na tua cabeça, pode entrar aqui. Você pode dar todas as ferramentas para alguém fazer algo extraordinário. Mas se a ideia extraordinária não estiver aqui, não adianta. Está comigo? Está comigo? Então diga, antes de caber na minha mão, vai ter que caber na minha cabeça. Deus te trouxe hoje aqui para falar para você que a sua visão vai revelar o seu futuro. Se sua visão é pobre, seu futuro será pobre. Se sua visão é grande, seu futuro será grande. Está comigo? Então, Cristo Jesus nos deixa um princípio, e eu gostaria de compartilhar eles com vocês, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Olha que profundo. Os olhos são a lâmpada do corpo, Joane, ó. Presta atenção. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. A gente gosta de ficar perto de gente que é iluminada, porque as coisas iluminadas vão ter expressão. As coisas que tem iluminada vai fluir melhor. Isso é tão simples que Jesus Cristo disse, quando você acende alguma coisa, você coloca onde? Em cima. Dá uma olhadinha ali, ó. Já se perguntou por que a luz está lá em cima? Hã? Porque quando fica embaixo está tudo escuro. Então quando você aprende a ter olhos iluminados, querendo ou não, tu vai crescendo. Quando você e seus olhos são bons e você fica iluminado, você começa a crescer, 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 crescer. Quem tem olhos bons, minha irmã, não fala mal de ninguém. Quem tem olhos bons não tem tempo para perder com reclamação. Porque os olhos são bons, o corpo é bom. E gente que não reclama, não murmura e fala bem, elas crescem. Quem está em alta posição não está falando mal dos outros, não. Eu me impressiono quando eu escuto alguém falar e eu fico pensando. Eu até, pastora Dai, tinha um tempo na minha vida que eu acho que eu não tinha tanta incomodação e tanto trabalho. Que eu até conseguia falar mal um de outro e tal. Mas ultimamente, eu tenho tanto trabalho, que eu não consigo entender porque é que tem gente que fala mal dos outros. Está muito desocupado. Mas tem que estar o cúmulo da desocupação para você ter tempo de reclamar de alguém. Ou ficar magoado. Ai, que fulano me tratou assim, devia estar trabalhando, gente, igual um doido para lá e para cá. E é assim mesmo, a vida é assim. Então, em nome de Jesus, quando Deus acender você, Ele vai te colocar lá em cima. Crescer não é opcional para quem tem os olhos bons. Porque quem tem os olhos bons é acendido. E luz não se coloca debaixo da cama, nem debaixo do cômodo. Luz se coloca em cima. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que em 2026 os seus olhos serão bons diante de todas as situações. Enquanto muitos estão vendo problema, você está enxergando a oportunidade. E você vai crescer. Você vai crescer. Ok. Por que eu tenho que falar coisa boa, ver coisa boa? Meu corpo tem que estar iluminado. Energias negativas, gente que fala mal para lá. Porque em Provérbios capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz que sobre tudo que eu devo guardar, eu tenho que guardar o meu, porque do meu coração procede as fontes da minha vida. Eu disse para você que a sua visão revela o seu futuro. A sua visão revela o seu. Aí Jesus está falando, fica com os olhos bons, que daí todo o teu corpo vai ser bom. Se tua visão revela o teu futuro, todo o teu corpo vai ser bom. O que vai acontecer amanhã para você vai ser bom. Aí o texto complementa com a sabedoria de Salomão. Ele fala o seguinte, é Jesus Cristo com a sabedoria de Salomão. Ele diz o seguinte, olha, guarda teu coração, porque do teu coração procede a sua vida. Ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da... Então ele está dizendo, veja como você vê a vida, e veja como você guarda essas coisas na sua memória. Ele não está falando de um coração aqui, Amadeu, não é um coração que bombeia sangue. Quando ele fala de coração, ele está falando de mente. Olha, guarda a tua cabeça. Por quê? Porque da tua cabeça é que vai jorrar a tua vida. Então o que está acontecendo hoje, que é no teu amanhã, é o que tu pensou no teu ontem. É por isso que tem gente que pensa tanta coisa ruim, fala tanta coisa ruim, que no outro dia acorda e fala, ai, por que eu estou mal? Ai, por que eu estou mal? Simples.
Provérbios capítulo 18 vai dizer que a sua alma, seu coração, ele se alimenta do que você pensa e diz. Então você pensou e disse um monte de besteira ontem. Acorda hoje mal. É a digestão da tua alma. De tanta coisa porcaria estragada que você permitiu ver, ouvir e falar ontem. Aí do nada, mas por que eu estou mal? Está mal porque tua alma está fazendo digestão do que você vê, do que você come, do que você escuta, do que você fala. E aí não é inocente. Porque se for bom, coisas boas vão jorrar para a sua história. Então tem muita coisa difícil que Deus está colocando na tua frente, que Ele só quer ver se você vai acender uma lâmpada ou jogar trevas dentro. Vou dizer de novo. Tem muita coisa acontecendo na tua vida hoje, que Deus quer te dar vitória, que Ele só está vendo o que você vai falar e como você vai reagir diante das dificuldades que estão sendo propostas. Se você vai ser luz ou se você vai jogar trevas. Você quer ver? Vou provar o que eu estou falando aqui. Já expliquei, agora eu vou provar. Números capítulo 13, verso 1, diz o seguinte. Presta atenção. Quem está comigo? Deus está colocando coisas diante de você, porque Ele quer provar, ver se você vai transmitir luz ou trevas. Se você transmitir luz, a tua visão revelará o teu futuro. O futuro será de luz. Se você emitir trevas, teu futuro será de trevas. Então diz o seguinte. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que... O que é para eles fazer? O que é para eles fazerem? Vamos de novo. 1, 2, 3. O que é para fazer? O que é para fazer? Diga comigo, espiar. Deus está enviando homens para lá, João. Para quê? Para espiar. Então, Deus envia esses homens para lá para quê, João? Espiar. Deus fala para eles ir lá emitir comentário, opinião? Não. Deus fala para eles lá anotarem, fazer um mapa cartesiano? Não. Eu esqueci, baixista. O que Deus manda o povo ir lá fazer? Você também nem ouviu, né? Espiar. Ah, espiar. Agora eu lembrei. Então, Deus mandou o povo ir lá. Hã? O que foi fazer? Muito bom. Então é para tocar? É para argumentar? É para debater? É o quê? Maravilha. Para olhar. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu quem? Deus. Hei de dar aos filhos de Israel. Vai lá olhar o que eu já comprei para você. Vai lá ver aquele apartamento lá, porque eu já paguei para você. Vai lá ver o lugar dos teus sonhos, que eu já paguei. Olha, Aninha, quem é a referência? Tá vendo? Então, olha lá, eu já te dei. Olha lá o que você gosta, o que mexe com o teu coração, porque eu prometi que vou te dar. Você tá pegando esse princípio aqui? Aí, pastor, sabe, eu passava todo dia por esse apartamento e ficava olhando, Deus me dá, e eu comprei. Então acho que esse princípio não tá aqui. Eu todo dia pensava que eu ia fazer uma viagem assim, assado, Márcia. Aí eu olhava, que um dia ia chegar desse jeito, cheguei, Você não tá vendo que o princípio tá ali? Você não está vendo que o princípio... Deus colocou o céu sob sua disposição, mas aos filhos do homem Ele disponibilizou a terra. Nós temos princípios divinos para estabelecer governo aqui nessa terra. Qual é o álbum, Aninha, que você gosta? Qual é a pessoa que você admira? Olhe e será teu. Eu já te dei, eu já comprei, eu só quero que tu vá lá olhar. E aqui muda tudo. Porque a fé é a certeza do que eu não vejo, mas que eu acredito. O problema é quando você vê e ainda fica em dúvida. Aí vai vendo. A gente está chegando onde a gente tem que chegar. Estão comigo? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe. Olha como Deus é. Ô, Érico, você que é um cara inteligente. Tem como. Um mendigo da rua ali.
ter a mesma visão que você? Não tem como. O Érico é um empresário, muito bem sucedido, fatura milhões, é o líder e representante dos empresários aqui da igreja. Então não tem como a visão do Érico ser comparada à visão de hoje, quem está morando debaixo da ponte. Não tem como. Então Deus, para ajudar, ele fala o seguinte: olha, vão lá ver a terra que eu já comprei para vocês, só que chama quem tem visão para ir lá, para nem correr o risco de ir gente com visão pequena. Porque se a visão for pequena, em relação à minha promessa, vai dar ruim. Então chama os príncipes. Não bota quem está debaixo da ponte, não bota quem não sabe o que é bom. Coloca príncipe, coloca quem sabe o que é bom. Coloca quem mora em palácio. Coloca quem tem referência de veste real. Coloca esses. Para não dar o E nessa visão. Diga a pessoa do teu lado, ó, dá uma melhorada aí, hein? Assim, vamos ter um sorrisinho de rainha aí, né, bebê? Verso 3. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Só mandou líder, só mandou cara fera, cara zica, né? E aí, Números 13, 33. Números 13, 33. Aí o relatório da galera. Olha, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deus tinha dito, eu vou dar, só vai lá olhar. Só que quando eles olharam, eles viram a pequenez deles diante dos sonhos de Deus. Até aí está tudo bem. Porque sempre que eu vejo um sonho de Deus, eu me vejo pequeno em relação àquilo. Agora o problema é quando eu vejo isso e me desestimulo e acho que não vai dar. Porque as promessas de Deus sempre vão ser muito maiores do que você. Os sonhos de Deus sempre vão ser muito maiores do que você. A grande questão é como você vê quando chega lá. E ele falou, olha, aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Ou seja, a luz apagou. A luz aqui agora não era mais de vencedor e quem tem promessa. A luz foi mudada para iluminação de gafanhoto. Agora eu virei gafanhoto. E pior, é tão forte que ele já, quem tem baixa autoestima, já coloca na cabeça do outro o que o outro pensa acerca de si mesmo. Só que não está. Ai, por que não me cumprimentou? Ai, não, porque tu é muito chique, né? E a pessoa falou, por que tu não me chamou? Não, eu não tenho, eu sou digno de chegar para você. Nossa, pastor Lucas, estou muito honrado em falar com o senhor, né? Porque aí eu fico olhando e falo, meu Deus, mas eu sou o quê? Você se vê tão pequeno. Você se vê tão pequenininho. Você nunca conversou com a pessoa e você acha que a pessoa acha que você não é nada. Como não é nada? Só você sabe dos problemas que você passou. Tem lutas que você enfrentou que eu aqui, que pareço forte, porque estou aqui sendo visto, não aguentaria 10 minutos no teu coro. As pessoas que são incríveis que você vê, porque tem like, comentário, na chuva que você pega, já tinha derretido. Então hoje é Deus dizendo, olha, para de se comparar como se você fosse um nada, porque você é o melhor que eu pude fazer. As pessoas... E deixa eu te falar uma coisa, gente. Instagram, curtida, holofote. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Vou falar de novo, isso não quer dizer nada. Mais uma vez, não quer dizer nada. Não, porque os caras lá são grandão. Mas você já viu o tamanho do Deus que mora em você? Tem nada maior que Deus contra você. Davi tinha certeza, se Deus é comigo, quem é que vai vir contra? Quem dá conta de vir contra mim? Ninguém dá. Porque meu Deus é maior que tudo. Então,
Deus falou, vai lá olhar a terra que eu já comprei para vocês, é de vocês. Aí os caras chegam lá e vê gigante e falam, não dá. Não dá. Mas Deus falou, ei, eu já comprei. Não, mas não dá. Eu não tenho carteira para isso aí. Eu não tenho carteira. Não vou pegar isso aí, para mim não dá. Não, eu sou pequeno, eu sou fraco, tal. Sabe o que é interessante? É que esse povo, foi liberto do Egito com pragas extraordinárias. Era rã indo em cima de Faraó, era pulga, era carrapato, era o Nilo virando sangue. Esse povo teve o mar aberto, esse povo caiu o maná do céu para eles, esse povo comeu codornizes, esse povo viveu tudo que você podia imaginar. E agora Deus está dizendo, tem um negócio extraordinário, eu já comprei, é teu. Ele fala, não, que isso? Deus só está vindo aqui, eu mandar dizer para você, ei, lembra de tantos milagres que eu já fiz na tua vida? Você está tão obcecado pela próxima resposta que você já esqueceu das outras tantas respostas e milagres que eu já fiz? Você lembra de onde eu te tirei? Você lembra o que eu já fiz? Aí agora você está dizendo que não tem como, não vai dar? Peraí. E ano passado, quando você estava com aquele problemão, dobrando o joelho, chorando, e eu entrei com providência. Ei, olha para trás e traga à memória o que te dá esperança. Presta atenção. Acende a luz da candeia. Eu já comprei para você. É teu. É só para você olhar e acender a lanterna dizendo que coisa boa. Ainda bem que tem gigante aí, porque ele construiu casa de palácio grande que eu gosto. Ainda bem que tem gigante aí, que a semente é maior mesmo. Ainda bem que tem gigante aí, porque vai ter mais espaço. Jararam mais a terra. Obrigado, Senhor, por mandar gigante para essa terra, porque vai facilitar o meu caminho. Obrigado por parecer mais difícil. Deus tem terra de gigante para você. O povo voltou murmurando. Ai, não tem como. E Deus falou, não, mas eu já comprei a terra. Não, mas não tem como. Deus falou, então tá bom. Será conforme a tua fé. Vocês não vão entrar. E o povo não entrou. 2 famílias entraram. Em uma geração de 18 anos para baixo. Sabe qual foi a chave das 2 famílias que entraram? Senhor, a terra é boa. Nós tem gigante. Mas libera nós para ir lá matar todos eles, dominar aquilo lá. Sabe quem vai viver o que Deus comprou? Quem olhar e fala, feito para mim. Não, mas isso aí tem a cara da riqueza, rapaz, então é a minha cara. Mas isso aí é pra gente bonita. Você já me viu já de roupão. Isso aí é pra gente fenomenal. Assim, meu nome é Lucas Fenômeno Torres. É pra você, combina com coisa boa, combina com coisa bonita, meu filho. Tá comigo? Maravilha. Eu vou continuar essa mensagem semana que vem. Não, porque eu preciso terminar no horário. Amém? Eu preciso terminar no horário. Tinha mais uma questão aqui de Davi, mas essa de Davi, que é forte, eu vou falar semana que vem. Amém? Glória a Deus. Quem vai estar aqui semana que vem? Então levanta de verdade quem vai estar aqui semana que vem. Olha a pessoa do teu lado e fala, vou te cobrar. Então, tá bom. Eu vou continuar essa mensagem semana que vem. Eu tenho um negócio de Davi aqui que é fenomenal. Só que não sai do culto não. Calma aí, que eu não acabei. Eu vou para a conclusão, mas eu tinha mais enredo aqui. Vamos lá. Existe algo que a gente precisa encerrar esse culto aprendendo a olhar. Amém? Existe algo que nós precisamos terminar esse culto aqui aprendendo a olhar. E o que acontece? Esse povo que não entrou na terra prometida, ao longo da trajetória de Canaã, eles murmuraram, eles pecaram, eles praguejaram contra Deus, murmuraram muito, ok? Bispa Itamara, você vai perder a melhor parte agora, bispa. Vai perder a melhor parte agora. É a melhor parte. Se mija aí nas calças mesmo. Vai perder a melhor parte. Segura aí. Vai perder a melhor parte. Ó. Então assim, presta atenção. Ó. Esse povo que estava no deserto, pecou, murmurou. Deus falando, ó, eu tenho aquele negócio para você. Eles,
Não, o Senhor tirou a gente do Egito para matar a gente aqui. Então era um povo ingrato, era um povo, fala comigo, ingrato. Diga mais uma vez, ingrato. O que você quer fazer com alguém que é ingrato? Matar. É horrível, né? Eu odeio ingratidão. Pois bem, esse povo era ingrato. E, naquela época, a ingratidão era um pecado. Talvez hoje para muitos achem que não era, mas é pecado também, só te lembrando. E o pecado gera juízo. Diga comigo, pecado gera juízo, gera morte. Então, quando você peca, a morte tem legalidade de entrar na tua vida. Então, pecou com ingratidão, a morte começou vindo. Por isso que em Números, capítulo 21, verso 5, diz o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eu não aguento mais esse maná. Gente, o pão caía do céu, e os caras estão falando, manda essa porcaria para outro lugar, eu não aguento mais comer esse maná não. O pão caía do céu. E os caras falam, não, eu não aguento mais esse pão aí não. Olha o nível de ingratidão desse povo. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então Deus falou, vocês estão reclamando? O poder do pecado, da legalidade no mundo espiritual, de pragas virem. Por quê? Márcia, se eu for ingrato contigo, a gente vai se afastar. E aí cada um vai trilhar seu caminho. Só que nesse contexto de Velho Testamento, além da gente se afastar por ingratidão, se eu exercer ingratidão, eu libero os céus a agirem contra mim. Estão pegando? Isso aqui é velha aliança, ok? Então vamos lá. Então, porque eles murmuraram, reclamaram, cobras abrasadoras estavam picando todo mundo. A gente reclama, vem um monte de cobra e começa a picar a gente. Não é só o reflexo da ingratidão, de fazer Moisés não querer olhar na tua cara. Não, os céus corroboram para te mandar praga, porque você pecou. Aí vai vendo. Números 21, verso 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Olha o que Deus fala. Fala assim, Moisés, faz uma serpente de bronze, põe numa estaca de madeira e levanta ela. E todo mundo que olhar para essa serpente de bronze vai ser curado. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você, que entre nós aqui. Isso é Deus falando. Se semana que vem no culto eu aparecer aqui com uma madeira assim, uma haste de madeira e uma cobra de bronze aqui, o que vocês iam dizer que eu sou? Doido. Vamos, 1, 2, 3 e... Se eu aparecesse aqui semana que vem com uma estaca de madeira e uma cobra de bronze, você mesmo ia sair da igreja. Você ia falar, não, esse cara está surtado, né? Só que o engraçado, gente, é que o próprio Deus falou. Só que é o nosso Deus, o nosso Deus que a gente crê aqui, se ele vê você se curvando de alguma imagem, ele abomina isso. Concorda ou não concorda comigo? É isso que a gente aprende. Por isso que quem é crente aqui da Get Church, por exemplo, tem vários crentes hoje, não dá para dizer quem é, que não é, mas os daqui não tem imagem de escultura em casa, não tem santo, porque a gente não adora santos. Então imagina o seu pastor, eu aqui, semana que vem, pegar uma madeira e colocar uma serpente de bronze e falar, uhul, olha aqui para a serpente de bronze. Foi isso que aconteceu. Aí veja, Deus falou para Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar ela vai ver. E sabe o que é pior? Deus falou assim, olha, faz um poste de madeira e coloca essa serpente de bronze, e todo mundo que for picado pela cobra, olha lá, ó, aí tá ali, ó. Todo mundo que for picado pela cobra vai olhar para essa cobra de bronze na estaca de madeira e vai ser curado. Então a cobra vai picar, nós vamos olhar para essa estátua aí de bronze com madeira e o veneno da cobra vai desaparecer na hora. Loucura, né, gente? Diga uma coisa para o seu teu lado. Deus
não mora na caixinha da tua cabeça. E nem faz o que tu acha. Ele faz como ele quer. Mas como um Deus que abomina imagens de escultura, isso é plenamente condenado, como que ele permite uma haste de madeira e uma cobra de bronze? Se ele abomina, se é pecado. Disse o Senhor a... Números, filho, calma, você está acabando com a minha mensagem fazendo uma coisa dessa. Estou deixando suspense e já está entregando o ouro. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre um haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze, que deve estar aqui atrás, parada, equipe esperta, e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Mordia, olhava. Só que isso para o judeu, sabe o que eles viam? Wash. Isso aí é um absurdo. Isso aí é blasfêmia. Isso aí é uma desgraça. Ei, isso é uma blasfêmia. Ei, isso aí é uma blasfêmia. Isso é um pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. E aí todo cara agonizando. Olhe para o pecado. Olhe para o pecado, senão você vai morrer. E o judeu lá, não, eu não vou olhar para o pecado. Olhe para o pecado. Ele olhava para a serpente de bronze e o veneno sumia. Agora pega. João capítulo 3, verso 14. 5 a 6 mil anos se passam disso. Velha aliança, agora nós estamos numa nova aliança. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí calma. Então peraí. A mesma serpente de bronze que foi levantada no deserto, agora Jesus Cristo foi pendurado numa haste de madeira, e a Bíblia diz que ele se fez pecado. Os judeus lá de trás diziam: essa serpente é uma aberração. Maravilha. Sabe quem matou Jesus? Os judeus. E eles diziam: esse aí é uma blasfêmia, esse aí é o pecado, esse aí se diz filho de Deus, isso aí é uma blasfêmia. Os mesmos judeus lá atrás que condenavam a serpente de bronze também estavam condenando Jesus. Só que a moral da história é: quando nós olhamos para Jesus, nós somos curados do veneno do pecado. Ele se fez pecado, ele foi amaldiçoado no madeiro. Os pecados que deveriam vir sobre nós foi jogado nele. E se tem algo que eu preciso aprender a olhar, é para Jesus. Porque olhar para Jesus revelará meu futuro. E o futuro que Jesus tem para mim é um futuro livre da culpa. Agora, quando eu erro, o mundo espiritual quer jogar serpentes para me culpar. Mas aí, tranquilo, se ela me picar, eu olho para Jesus, eu sou curado. Porque quando eu olho para Jesus, eu lembro que o pecado que eu cometi, que deveria vir juízo sobre minha vida, agora está sobre ele. Eu lembro que quando eu peco, de fato, eu tenho que reatar com as pessoas, restabelecer uma comunicação. Poxa, Jean, eu não falei legal contigo, fui ingrato contigo, vamos alinhar isso aí. Só que no mundo espiritual, as serpentes podem até tentar me atingir com a minha ingratidão, mas eu olho para Jesus e a quitação no mundo espiritual está nele. Você pode ter muita pendência para resolver com homens e com mulheres, mas no mundo espiritual está quitado a dívida do pecado sobre você, sobre tua casa e tua família. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais derrota para quem está em Cristo Jesus. Não há mais o poder do pecado governando a tua história. Os efeitos do pecado, da serpente abrasadora, não terá poder sobre você. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei dizia: pecou, vai vir cobra. Pecou, vai vir juízo. Foi rebelde, vai vir pedra. Adulterou, vão te matar agora, apedrejada. Ei, você errou, você merece a morte. E Jesus nos resgatou da maldição da lei. Veja, não da lei. A lei olha e cumpra. Mas a maldição que traria, ele resgatou a gente dela.
fazendo ele próprio maldição. Eu vou virar a serpente de bronze. Eu sou a maldição, eu sou o maldito. Em nosso lugar, os teus pecados, as tuas ingratidões, o que você vê, o que você toca, como veio, o que fala, seus julgamentos pecaminosos, ele substituiu. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi maldito em meu lugar e teu lugar. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Pastor, mas eu peco. Sim, mas o pecado não tem domínio sobre vós. Não, pastor, mas eu sou viciado nesse pecado. Sim, mas não está vindo nenhuma cobra até você te picar. Porque quando você olha Jesus, a maldição do pecado é quebrada. Concordo sim, que se você pecar roubando, você vai ter consequências aqui na terra disso. Mas espiritualmente a dívida foi quebrada, cessada. Você vai ser ingrato e você vai ter que resolver a pendência com quem você foi ingrato. Mas não ache que do céu Deus está travando todos os seus projetos, travando todas as coisas na sua vida. Não. Olhe para Jesus, Ele te livra da maldição do pecado. O pecado não tem mais domínio, o pecado não tem mais poder de definir a sua história. Então se hoje você estiver aqui, pastor, você não sabe o que eu fiz no verão passado. Hebreus 8,12 diz que nem Deus sabe mais, porque Ele te perdoou. Ele decidiu esquecer. Como alguém aline com uma mente privilegiada como a de Deus esquece? É porque quando se trata de pecado, Ele faz questão de não se lembrar mais. Pois para com as suas iniquidades eu vou usar de misericórdia, e dos seus pecados como cobrar uma dívida que eu não lembro? Como cobrar uma dívida que eu não lembro? A única coisa que lembra é que um dia Jesus Cristo, que não merecia, Ele não era culpado, mas você e eu éramos. Ele foi levantado, um inocente morreu no lugar de um culpado. E aí mora a justiça. Alguém que não devia se fez de devedor e pagou. O mundo espiritual não está conspirando ao teu desfavor. É por isso, olhe para Jesus e lembre: a minha dívida foi quitada. Ei, culpa, sai daqui. Ei, condenação, sai daqui. O preço foi pago na cruz do Calvário. Pastor, mas por que eu escuto tantas vozes de condenação? Ah, muito simples. Satanás, o nome dele significa acusador. Toda acusação vem do diabo. E tudo que hoje eu mais quero e Deus quer é que você acredite na palavra de Deus que eu estou te dando. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Contudo, tem gente hoje aqui ouvindo sim muita coisa da boca do diabo. Não, mas é que o Espírito Santo trouxe no meu coração todos os meus pecados. Impossível. Impossível, antibíblico, heresia. Hebreus 8,12 diz que jamais eu vou me lembrar dos seus pecados. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Não, o Espírito Santo trouxe todos... Não, querido. Lembre-se que se um anjo do infernal pode se vestir de anjo de luz e pregar uma mensagem para você. Mas se essa mensagem não tem a ver com a mensagem da cruz, seja maldito. Seja anátema. Cuidado com as vozes de acusação que você tem por aí. Porque toda vez que você vive uma vida culpada, toda vez que você vive uma vida se condenando, toda vez que você vive uma vida achando que merece sofrer, você está desprezando o sacrifício de Cristo Jesus. Toda vez que você vive uma vida aqui na terra achando que Deus faz porque você é bom, você está anulando a glória de Deus e esquecendo do que Jesus fez por tua vida. Então o ápice da mensagem termina aqui e termina agora. A tua visão revela o teu futuro. Continue semana que vem. Mas se existe algo hoje que você precisa aprender a olhar, é para a cruz do amor de Cristo. E ao olhar para essa cruz, você pode ver ali um inocente que se fez culpado, para que um culpado igual você possa ser visto como inocente. Olhando
para a cruz, você verá Deus autorizando alguém a ser moído, humilhado, envergonhado no teu lugar. Para que você não viva a vida aqui como um humilhado, para que você não viva a vida aqui como um condenado, para que você não viva a vida aqui mal, porque alguém sofreu mal no teu lugar. E a minha pergunta hoje, e você com os olhos fechados, e eu quero te perguntar é: quem hoje aqui precisa sair dessa casa livre da culpa, da condenação que tem dominado a sua mente? Eu gostaria que você levantasse sua mão. Pastor, hoje eu preciso viver livre da culpa. Isso, glória a Deus, aleluia. Pastor, hoje eu preciso viver livre desse fardo do pecado. Eu preciso viver livre disso, pastor. Hoje eu preciso entregar isso no altar. Eu preciso me libertar disso. Eu quero que, se essa oração pertence a você, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Eu quero orar especificamente por você. Se você hoje precisa falar: pastor, eu preciso de Jesus, e eu preciso saber desse perdão, e eu preciso sentir esse perdão, eu preciso receber esse perdão. Se essa oração é para você, querido, vem aqui. E hoje você vai entregar aqui as tuas faltas e falhas no altar do Senhor. E Ele te perdoa, Ele te lava. E você não vai autorizar mais o diabo a ficar te condenando. Você não vai autorizar mais o diabo a ficar te culpando. Você não vai autorizar mais Satanás ficar jogando coisas na sua cara. Porque Deus mesmo diz: eu não lembro mais do seu pecado, eu já paguei, eu esqueci. Aleluia. Se quiser me achar no meu pecado, eu não estou lá. Gente, se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá, não. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz quem sou. História Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. aleluia. Estenda a mão para cá. Nós vamos fazer essa oração. Jean, faz essa oração aqui. Glórias a Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome santo, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela encontrou lugar em nós. Ela nos moldou, Senhor. Te louvamos pelo Teu amor por nós. Como o Senhor é paciente conosco. Como existe um Deus que nos ama, Senhor. Obrigado, Deus vivo, por essa oportunidade de estar diante de um Deus
desde aquele dia que te aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, Senhor. Hoje, Senhor, tantos anos se passaram, o mesmo Espírito há em nós, o mesmo Deus que servimos, e nós podemos dizer que nós te amamos, Senhor, porque Tu nos amou primeiro, Tu foi à cruz, e o Senhor nos trouxe até o Teu altar nessa manhã, Senhor. Ó Deus, nós amamos o Deus da nossa vida. Te louvamos por nos perdoar, nos aceitar. Senhor, ninguém nos ama como o Senhor nos ama. Nós sentimos esse amor, Senhor. Te louvamos pelo Teu Espírito pairando nesse lugar, curando vidas, curando as nossas vidas. Espiritual que o Senhor nos deu. Nós te adoramos, Deus vivo, nós te engrandecemos, somos felizes em te servir, Senhor. Nós te adoramos do fundo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. A igreja com a mão no coração pode repetir essa oração comigo? Todo mundo, diga comigo: Senhor Jesus, hoje e sempre eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a Ti pertence. Hoje, eu desisto de lutar sozinho. Hoje, o Senhor luta comigo. Jesus, Tu és bem-vindo em minha casa, em minha história, em minha vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, vejam. Antes de você sair, você que está aqui à frente, eu gostaria de pegar o contato de vocês com aquela equipe maravilhosa lá, ó. Só antes de você sair, só passar o número ali que a gente tem um recado especial para vocês, amém? Não saia. Pastor Pedael, ajuda a acompanhar aqui, Pastor Carlinhos, para levar todos aqui para a gente pegar o contato. Você que está no teu lugar, deixa eu dizer uma coisa. Se você gostaria de conhecer um pouco da visão da Get Church, se você gostaria de nos conhecer, saber de onde viemos, o que somos, eu vou ficar aqui, acabando o culto agora, e em 10 minutos eu vou falar a visão da igreja para você. Se você gostaria de conhecer a visão da nossa igreja, eu peço que agora você sente aqui na frente. Em 10 minutos eu quero passar essa visão para você, amém? Eu declaro que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, a tua casa e a tua família. Eu declaro uma semana de vida, alegria, paz e bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Você que quer conhecer a visão da igreja, aqui comigo, 10 minutinhos. Glória.